Aos pra Fute Celebers! O nosso personagem de hoje é o meio-campista que iniciou no futsal fluminense e hoje é o importante comentarista do Grupo Globo. Iniciou a carreira nas categorias de base do tricolor carioca. É claro que estamos falando de Roger Flores, famoso pelo estilo de jogo único, habilidades extraordinárias. Entretanto, seu nome ficou conhecido por namorar celebridades como a beldade Débora Seco, com quem foi casado. Tá achando pouco? Então agora você vai descobrir qual sua fortuna, onde mora e como vive o cara. Então nem pisca porque já vai começar. Pra que essa pressa, meu peixe? Antes, ajuda o pai. Deixe seu like e se inscreva no Fute Celebs, o canal que conta tudo da vida, dos luxos e das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. E para não perder nada, já clique no sininho para saber na hora sempre que chegar algum vídeo novo no canal. Então já sabe, curte, se inscreve e clique no sininho. Roger Galera Flores nasceu no dia 17 de agosto de 1978, no Rio de Janeiro. Filho de pai brasileiro e mãe de origem trinitário, Trindade e Tobago. Criado na Ilha do Governador, Roger iniciou sua carreira profissional no Fluminense aos 18 anos em 1996. Entretanto, jogou nas categorias de base do rival Flamengo. Mas só com o Flu chegou a ter a oportunidade merecida. Mas não teve muito espaço. Foi emprestado e só teve algum destaque em 98, com a conquista da Taça Rio. No ano seguinte, foi o principal jogador da campanha vitoriosa do time na Série C brasileira e foi o símbolo da reconstrução do clube. Mesmo com o time disputando categorias inferiores, o jogador ganhou prestígio, chegando a ser apelidado como Maradoninha. Depois de mais boa performance, dessa vez na primeira divisão, ele despertou o interesse de um gigante português. Em 2000, Roger foi vendido ao Benfica por 6 milhões de dólares, um valor alto para a realidade da época. No mesmo ano, ele foi convocado para a seleção brasileira, que disputou os Jogos Olímpicos de Sydney. Porém, no momento a mostrada que veio na Europa, o atacante sofreu uma lesão no pubis que o obrigou a fazer uma cirurgia e afastou dos campos por um longo período. Com isso, perdeu espaço no time e foi emprestado ao Fluminense. Aqui, ele fez mais um bom campeonato brasileiro e conquistou o título carioca de 2002. Com isso, ganhou outra chance no Benfica, só que novamente não conseguiu se firmar, apesar de fazer mais de 30 jogos e ganhar a Taça de Portugal. No fim da temporada, sem espaço no clube, foi mais uma vez emprestado ao Fluminense, porém sem o destaque de antes. No mesmo ano, Roger jogou pelo Brasil em um amistoso contra o Haiti. Ele marcou 2 gols na vitória por 6-0. A primeira e a única partida defendendo a seleção principal. Em 2005, Roger foi comprado pelo Corinthians por 7 milhões de dólares, para integrar um time caríssimo que ainda contava com Carlitos Tevez, Mascherano e Nilmar. Roger começou bem, mas no final de outubro ele quebrou a perna no empate por 1-1 com o Vasco da Gama, o que o tirou do campeonato. Acabou vendo o Timão mais uma vez campeão, só que da arquibancada. No ano seguinte, voltou a ser titular, mas nem ele e nem o Corinthians tiveram muito sucesso. Em 2007, foi emprestado ao Flamengo. Até conseguiu algum destaque, mas ao final do contrato, a diretoria o dispensou, alegando que não conseguiria pagar o salário do jogador. Sem espaço no timão, Roger foi mais uma vez emprestado, dessa vez para o Grêmio. Em Porto Alegre, viveu uma grande fase, foi campeão gaúcho e considerado craque do campeonato. Começou o Brasileirão voando, estava jogando tão bem que recebeu uma proposta irrecusável do Qatar Sport Clube. Não teve como segurar e Roger foi ganhar dinheiro no mundo árabe. Ficou 1 ano no Qatar SC, tendo disputado 20 jogos e marcado 4 gols, além de ter levado a Copa do Príncipe Herdeiro. No ano seguinte, foi emprestado para o Al Sailiya, também do Qatar, por ordem do príncipe do país. Em 2010, Roger deixou o Oriente Médio e assinou contrato com o Cruzeiro. Veio como grande destaque do time que iria disputar a Libertadores. Ele começou bem, marcando na estreia contra o arquirrival Atlético, mas acabou perdendo a semifinal do Campeonato Mineiro para o Ipatinga. Na Libertadores, as coisas também não foram bem. Apesar de uma primeira fase excelente, acabaram sendo desclassificados pelo São Paulo nas quartas de final. Já no Brasileirão, o time foi bem melhor e terminou na 2ª posição. O ano seguinte começou melhor, com o time sendo campeão mineiro, seu último título no futebol. Mas nas outras competições o time decepcionou. Saiu cedo da Libertadores e só escapou do rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro. Em 2012, após ser dispensado pelo Cruzeiro, o atleta encerrou a carreira aos 34 anos.
Porém, quase imediatamente começou em outra profissão. No ano seguinte, foi contratado como comentarista dos canais Globo, atuando no Sport TV e Premiere. Após um ano de casa, se tornou apresentador do programa Troca de Passes. Sempre muito articulado com as palavras, se tornou referência como ex-jogador comentarista. Em 2019, ganhou seu próprio programa, o Boleiragem, onde entrevistava os ex-atletas para uma conversa mais descontraída. Atualmente é figura carimbada para comentar os jogos transmitidos pela emissora. História ele tem, mas me conta aí, o que você acha do Roger como comentarista esportivo? Eu tenho minhas ressalvas. Deixe sua opinião nos comentários. Atualmente, o craque se tornou um importante comentarista esportivo e apresentador dos canais de televisão por assinatura Sport TV e Premiere, e também nas transmissões do futebol nacional e regional da TV Globo Rio de Janeiro. Ainda apresenta o programa Boleiragem, multiplataforma no Sport TV e Esporte Espetacular. Quando jogador, o atleta ganhava por mês cerca de R$500 mil, sendo algumas notícias da época quando jogava pelo Flamengo, o alto custo ao time teria sido o motivo da dispensa. Como comentarista esportivo, estima-se que ganhe cerca de R$180 mil mensais. Dá para viver uma vida confortável, né? Além da publicidade que o ex-atleta publica em seu Instagram, com 160 mil seguidores, com marcas como RAM, uma montadora americana de picapes, e Natura. Isso deve encher ainda mais o cofrinho do craque. Sem falar nas palestras que Roger ministra contando suas histórias no campo pela empresa BU, administrada por sua esposa. Roger já foi casado com a atriz Débora Seco, de 2009 a 2013. O casal viveu um romance conturbado, com idas e vindas, que, segundo a jornalista, acabou devido à traição. A cerimônia foi realizada no castelo do Barão de Itaipava, na localidade de Itaipava, distrito da cidade de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Conforme a coluna Gente Boa do jornal Globo, o aluguel do castelo para festas custou ao casal R$35 mil. Em 2010, eles se separaram após alguns boatos de traição por parte de Roger, mas o casal reatou meses depois. Todavia, em abril de 2013, o casal se separou amigavelmente por motivos não revelados. Outro relacionamento que ganhou as páginas de fofoca foi em 2006 com Adriane Galisteu, com quem namorou por mais de 2 anos. Aos 45 anos, casado com Bettina Schmidt, oficializaram a união em 28 de setembro de 2009, numa cerimônia intimista na praia de Caraizinho de Amontada, no Ceará. Em 2022, tiveram um primeiro filho, Tom, de 1 ano. Mas Roger também é pai de Lara Flores, fruto de um relacionamento antigo do atleta. No Instagram, compartilha lindos momentos em família, com esposa e filhos, e seus parentes que estão sempre muito presentes na sua vida, de uma família de esportistas. Sua irmã, Tami Galera, disputou os Jogos Olímpicos de Verão de 2016, no Rio de Janeiro, pelos saltos ornamentais. Também, irmã do ex-jogador, Úrsula Flores foi ginasta. O ex-atleta ama viajar sempre que possível e já viajou por diversas partes do mundo. Nova York, Califórnia, Zâmbia, Catar, Venezuela e muito mais. Os destinos preferidos do craque são aqueles que têm um belíssimo, como o bom carioca que adora praticar esporte, que tenha o mar como pista. A exemplo disso, os cliques em suas redes sociais com kit surf com belas fotos. O atleta mora em uma cobertura avaliada em R$6 milhões, de alto padrão com vista para o mar, situado na zona sul do Rio de Janeiro. Uma região que se destaca por apresentar uma vasta área natural que abrange o mirante do Morro dos Dois Irmãos e o Parque da Cidade, além de dispor de um centro comercial variado, atrativos culturais e instituições de ensino renomadas. Com uma cobertura de tirar o fôlego com visual moderno e sofisticado em tons claros, com piso com porcelanato branco e móveis de um ótimo gosto deixam o local aconchegante. Morando em um dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro, o atleta aproveita a localização para estar sempre em contato com o que todo carioca ama, o mar. Mas o atleta aproveita tudo que a natureza pode oferecer em sua mansão em Petrópolis, na zona serrana, com estilo mais clássico, em madeira maciça e rodeada por um enorme jardim e uma bela piscina com jacuzzi que o craque aproveita muito bem. Com mais de 7 quartos e enormes janelas de vidro que permitem a integração completa da natureza ao ambiente. O chileno aproveitou o que a vida pode oferecer de melhor. Durante sua época como craque, usou e abusou de modelos esportivos. Um amante de velocidade como a maioria dos jogadores. Roger teve modelos que moviam como flecha pelas ruas.
Ao aposentar as chuteiras, Roger prefere uma vida mais pacata, de pé na areia e água de coco. Mas, sem perder o estilo, o craque tem uma RAM RT preta, com bancos em couro da mesma cor e acabamento do teto claro. O estilo bruto da RAM combina com a personalidade forte do atleta. Tem preço sugerido em julho de 2023 de R$ 269.990. Equipada exclusivamente com motor 2.0 turbo gasolina Hurricane 4, com 272 cavalos. Esta versão atinge 220 km por hora. A transmissão é automática de 9 marchas, acoplada a um sistema de tração 4x4, sendo esta uma versão esportiva, a RT Road Track, estrada-pista. Adota uma mescla de componentes na cor da carroceria e preto brilhante. Na versão RT, a Rampage acelera de 0 a 100 km por hora em 6,9 segundos e tem velocidade máxima limitada de 220 km por hora. A versão RT conta ainda com um escapamento duplo que produz um som mais intrigante. O craque sabe escolher uma super picape para aproveitar conforto e sofisticação que a nova RAM pode permitir. E vamos às polêmicas que não foram poucas, viu, na carreira do atleta. A começar pela primeira nos anos 2000. Copa do Mundo em Sydney. O Brasil estava perdendo de 1-0 para Camarões. Roger não passou a bola para o zagueiro Lúcio e passou para Alex, o que não foi visto muito bem pelo zagueiro, que foi cobrar satisfação e encostar a cabeça no meio-campista. Mas a confusão não evoluiu para algo mais sério. No ano de 2005, na disputa de pênaltis por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, Roger foi um dos responsáveis pela desclassificação do time paulista ao chutar uma penalidade para fora, classificando o Figueirense. O atleta sempre negou publicamente ter perdido o pênalti de propósito. Mas na época, acreditava-se que o atleta teria perdido de propósito, com retaliação ao técnico argentino Daniel Passarella, ao qual não se dava muito bem. Um lance que dá o que falar ainda hoje em dia. A próxima polêmica aconteceu quando Roger já estava atuando como comentarista do Grupo Globo. Escalado para a transmissão de Fluminense e São Paulo na Globo, Roger Flores disparou contra Gabriel Jesus. Após o gol marcado por Hermancano, o comentarista exaltou o faro artilheiro do argentino e aproveitou para citar a entrevista polêmica do camisa 9 da seleção, o qual disse que balançar as redes adversárias não é o seu ponto forte. E a treta não parou por aí. Gabriel Jesus respondeu: "Eu tento, eu busco, me movimento, ajudo a equipe. O gol é inevitável. Acredito que não seja meu ponto forte, mas eu faço gol, estou lá para fazer gol. Tanto que fiz gol aqui na seleção. E quando voltar a fazer gol, vai acontecer. É trabalhar, eu não sou de rebater críticas e ficar feliz por elogio. Nada me incomoda mais." Após os comentários, outros comentaristas debateram as declarações do jogador da seleção. E você, o que acha das declarações? Concorda com Roger? E mais, um dia da caça e no outro do caçador. A próxima treta não foi Roger que causou. O ex-jogador Carlos Alberto criticou o comentarista Roger Flores durante participação no Resenha ESPN. Durante o programa, o convidado foi perguntado sobre um atleta que teria jogado menos que ele, mas era tratado como craque. O ex-atleta de 38 anos não titubeou. Roger Flores não jogava nada, tem 3 títulos. O Brasileirão que ele jogou comigo no Corinthians, que naquele time era mole. A Série C pelo Fluminense, que pra mim é derrota, e o de eleitor quando ele vai votar. Jogador superestimado, quando foi para o Benfica só sujou roupa por lá, disse Carlos Alberto. Nas redes sociais, Roger publicou no X, antigo Twitter, uma publicação do atleta que parecia responder, falando sobre o respeito ser uma via de mão dupla e que não se deve julgar pela aparência. Em outra participação, Carlos Alberto voltou a atacar publicamente o craque, dizendo que ele é um fraquinho e que Roger chegou onde chegou por sorte. E ele respondeu em outra publicação e chamou o ex-colega de time como desequilibrado. Essa polêmica parece estar longe de acabar, viu? A última polêmica causou irritação do companheiro e também comentarista Pedrinho. Roger teceu críticas aos comentaristas que fazem apenas análises táticas e Pedrinho foi para o Instagram falar indiretamente do assunto por meio de postagem, onde dava a entender que lida com pessoas falsas e em seguida apagou a publicação. Não é de agora que as declarações de Roger geram treta. Anteriormente, sugeriu que Renato Gaúcho recebesse ordens para escalar o time. E teve resposta do Renato negando e acabou recebendo advertência interna. O ex-jogador Roger Flores pediu a demissão do técnico do Botafogo, Bruno Lage, após o Glorioso ficar no empate por 1-1 com Goiás, na noite de segunda-feira, em duelo no Rio de Janeiro, válido pelo Campeonato Brasileiro. Bom, parece que o craque está disposto a falar sua opinião, doa quem doer.
E aí, gostaram de saber mais da vida, dos luxos e das muitas tretas de Roger Flores? Por isso, fiquem ligados aqui no Fut Celebs. Toda semana você conhece mais da carreira, da vida, do luxo e, claro, das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal Fut Celebs. E cliquem no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, pessoal!